Havendo número legal, né? Então, declaro aberta a sessão de videoconferência da primeira Câmara Criminal, indagando dos eminentes pares se há alguma alteração da ata da sessão anterior, Não, presidente. bem ainda a existência de habeas corpus e embargos de declaração Também não tem, presidente. faltados. Eu Bom, estou no celular, presidente. E eminente embargador Samuel, eminente procurador, senhora diretora, senhores advogados, eu estou no celular aqui para conseguir fazer a nossa sessão. embargador Joaquim, o seu celular está melhor do que aqui, viu? É? Está uma maravilha. Tá mesmo, é verdade. Obrigado. Bom, o primeiro processo da pauta é de Vossa Excelência, que é o segundo da pauta. Vossa Excelência pode iniciar. Agradeço, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente embargador Samuel, o eminente procurador doutor Teodoro, sempre bom estar com ele, a doutora Adriana, a doutora Célia, senhores advogados e advogadas que nos assistem, é um prazer. Família Judiciária. Apregou o segundo processo, que é a apelação criminal. E tem sustentação, por isso que é o primeiro. 080-016765. Primeiro apelante, Alain Delon Carvalho Batista, advogado doutor Hélia de Araújo Almeida, apelado Ministério Público, promotor doutor Francisco Hélio Porto Carvalho, relator desembargador Joaquim Figueiredo, revisor eminente desembargador Samuel Batista, procurador editora Flávia Tereza de Viveiros, que é pelo conhecimento e desprovimento. Eis o relatório, apelação criminal interposta por Alain Delon Carvalho Batista, em fase de sentença proferida pelo juízo da comarca de Maracassumé, que eu condenara a uma pena de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e 1 ano de detenção, bem como 710 dias multa pela prática dos crimes previstos no artigo 33, cabo da Lei de Drogas, e 12 da Lei de Armas, combinado com o artigo 69 da Lei Substantiva Penal. O apelante pretende ter declarado nulidade do processo, face ao recebimento da denúncia, sem que atendidas as formalidades do artigo 564, no quadro da lei adjetiva, com consequente relaxamento da prisão. Requer ainda a absolvição no do artigo 386, inciso 7 da lei adjetiva, quanto ao crime de tráfico, a desclassificação do tipo penal para o 28 da 11.343, por se tratar de 2 porções de maconha e algumas sementes, mais a quantia de R$ 12. Subsidiariamente, requer a fixação de pena base no mínimo legal, contra razões ministeriais, pelo desprovimento do recurso na pessoa da eminente procuradora, doutora Flávia Tereza, é o que me disser relato adulta revisão, presidente. De acordo, senhor. O Samuel está de acordo com o relatório? Sim. Então, Ministério Público. Mantém advogado, integralmente o parecer, excelência. Tem uma apelante. Advogada. Está aqui, agora, porque a ação pública aí tem que ser primeiro o Ministério Público. Aí, doutora, Vossa Excelência tem 15 minutos, mas eu vou lhe dar 10 inicialmente. Se precisar, eu estendo. Entendi. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar Vossas Excelências que se fazem aqui presente, no caso, o presidente também, os desembargadores, também aos serventuários da Justiça e aos nobres advogados, e também ao procurador de Justiça que aqui se encontra. Como já disse, é um grande prazer estar aqui com vocês e participar dessa solenidade, na qual eu tenho tentado me preparar ao máximo para chegar a representar da melhor forma possível a melhor defesa. Inicialmente, gostaria de destacar que se trata de um processo de apelação criminal, como já declarado aqui, e o processo de número 0800 167 65 2022 810 0096. Esse processo, inicialmente, ele começou a ser tramitado na comarca de Maracassumé, Maranhão, na qual o meu cliente ele foi condenado, aliás, inicialmente acusado e condenado nos termos da própria exordial acusatória, no caso do artigo 33 da Lei de Drogas, também com uma valoração na causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 3, por conta de uma quadra de futebol, que eu irei esclarecer mais à frente, e também em relação à lei do Estatuto de Desarmamento, do artigo 12, no caso, posse legal de arma de fogo, de uso permitido. Nesse sentido, ele restou condenado com uma pena de 7 anos, em um regime que restou fixado em regime fechado, e em relação à posse de armas, ficou com uma pena de 1 ano de detenção. Até os dias de hoje, esse meu cliente ele se encontra encarcerado na unidade prisional de Governador Nunes Freire. No caso, a pena dele seria para semiaberto, 7 anos. Porém,
o regime de pena ficou em 8 anos. Nisso, eu até, na época, impetrei um habeas corpus e tudo, mas decidiram optar por, de acordo com a decisão fundamentada, para que fosse feito novamente o pedido na própria apelação. Na época, eu até juntei atestado de bom comportamento, declaração de emprego fixo, tudo, todos os requisitos necessários. Nisso, já tem 1 ano e 3 meses, porque ele foi apreendido no dia 3 de 2 de 2022, então já se passaram 1 ano e 3 meses. O que acontece nesses fatos? O que mais me chamou a atenção nesse caso foi o seguinte: no dia dessa apreensão, foram encontradas algumas sementes de droga, aliás, sementes de maconha, dentro do estabelecimento, do domicílio desse meu cliente. E aí essas sementes, elas são sementes secas, de acordo com a própria defesa feita desde o início, no próprio inquérito policial, em que ele não foi acompanhado por advogado, lá na própria delegacia ele declarou que essas sementes, elas eram utilizadas para fazer remédios para a mãe dele, para a avó dele que sofreu um AVC. No interior das cidades, principalmente aqui no interior do Maranhão, muitas pessoas tendem a usar, inclusive, maconha ou semente de maconha para fazer tratamentos desse tipo. Porque quando se trata de câncer ou AVC, eles têm essa cultura de entender que esse tipo de chá ele funciona como uma espécie de medicamento natural que vai surtir algum efeito. Em se tratando de sementes secas, esse egrégio tribunal já declarou que não constitui nenhum tipo de tipo penal que se adeque no sentido de que uma semente ela não causa algum tipo de alucinógeno ou que tenha algum efeito que vá entorpecer alguém. Então, o juiz da época, ele não considerou que fosse crime, mas usou essas sementes como valoração. Então, partindo desse pressuposto de que houve essa valoração, o meu cliente também foi condenado. E aí, o mais absurdo ainda, foi condenado à pena do crime de tráfico de drogas, de acordo com o que foi encontrado, que no caso foram 2 dólares de maconha, que é o que a gente chama popularmente na advocacia criminal, no caso, duas porções de maconha. E essas 2 porções de maconha são irrisórias e até absurdas, porque assim, ele foi preso com 2 porções de maconha, ele se declarou usuário desde o início, e uma quantia de R$ 12. Por absurdo que pareça, R$ 12 e 2 porções de maconha chegaram a uma pena de 7 anos de reclusão e ele se encontra há 1 ano e pouco. Então, assim, a defesa irresignada a todo momento com a própria sentença e desde o início já declarando, ela pleiteou aqui todos os pedidos que serão feitos posteriormente. E aí, nesse sentido, resta esclarecer o seguinte, que desde o primeiro momento a defesa já declarou que o cliente ele ficou preso 2 meses sem assistência de advogado, e aí dentro desses 2 meses ele não foi apresentada a defesa prévia. E aí nisso eu fiz o requerimento de violação ao artigo, no qual, no artigo 55, declarando que seria nula, pelo fato de recebimento da denúncia. E aí, passado a essa parte, isso foi feito em resposta à acusação. E aí, foi indagado depois se eu teria algum tipo de manifestação, mas se eu já tinha apresentado, então não teria precluído o meu direito. Então, passando essa parte, superando isso, em relação à nulidade do próprio processo, passo aos meus pedidos. Em relação ao que já foi acostado nos próprios autos, a defesa pleiteou a nulidade do processo pelo recebimento da denúncia, também pleiteou a absolvição do cliente, de acordo com o artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, em vista da falta de provas suficientes de que ele seria um traficante, porque ele foi condenado como traficante por 2 porções de maconha, que é um absurdo, e R$ 12. Não foi encontrado balança, não foi encontrado usuários, não foi encontrado qualquer tipo de circunstância que pudesse fazê-lo presumir ser um traficante. E outra coisa, também sugeri na época e fiz o pedido e formulo até hoje a desclassificação do delito de tráfico para que seja reconhecido a posse de droga para consumo, de acordo com o artigo 28. E aí também não foi atendido esse pedido, mas aqui já reitero novamente, para que seja feita a desclassificação, em caso de não ser feita a absolvição. Então, passando depois de absolvição, passando o pedido de desclassificação, também fiz a solicitação e o requerimento para que fosse condenado, no caso, no parágrafo 4º do artigo 33, solicitando isso, considerando que, se fosse condenado como um traficante, que fosse pelo menos considerado tráfico privilegiado, já que é isso que a lei determina e a jurisprudência também. Porque como que alguém pode ser condenado e valorado uma pena, considerando tanto a questão das sementes e também de uma suposta
quadra de futebol, que não foi nem acostado aos autos essa questão. Ele teve uma valoração de aumento de pena por uma quadra de futebol. Isso não foi acostado aos autos, não foi juntado fotos, não foi juntado nada, e nem é uma quadra de fato, é apenas um terreno em que algumas crianças jogam lá. E não tinha prova alguma de que ele venderia droga para algum menor ou foi encontrado algum usuário. Outra questão importante, nesse caso, o meu cliente, o meu cliente também, eu fiz a sugestão de que fosse feita o patamar da pena, fosse aplicado o patamar da pena mínima, tanto na questão do tráfico privilegiado, solicitando isso, digo, e aqui reitero, por conta da quantidade de drogas, circunstâncias judiciais favoráveis e subjetivas, considerando que o rapaz é réu primário, nunca foi preso ou processado, não tem envolvimento com organização criminosa, então ele preenche todos os requisitos do próprio artigo aqui já descrito, que no caso é o parágrafo 4º do artigo 33. E também não foi fixada a pena mínima, considerando que ele é primário, tem bons antecedentes, não possui dedicação às atividades criminosas. E também solicitei que fosse feita a detração da pena, considerando o tempo que ele já ficou. E aí, por mais que já tenha solicitado mais ainda, aqui reitero novamente, a revogação da prisão preventiva, porque não preenche nenhum dos requisitos do artigo 312 nem do 313. Então, é um absurdo tanto quanto deixar uma pessoa submetida a um regime carcerário no qual ele se encontra, que ele já tem atestado de bom comportamento, já tem garantia de emprego fixo aqui, que inclusive à época ele trabalhava como ceramista, e aí por ser ceramista, o rapaz da própria cerâmica concedeu uma declaração para que ele pudesse trabalhar aqui fora, mas mesmo assim isso foi negado à época dos fatos. E, dentro de tudo isso, requer e reitera o pedido, tanto de absolvição, quanto de desclassificação, caso Vossas Excelências não entenderem, ou de aplicação também do tráfico privilegiado, e que seja afastada qualquer causa de valoração da pena, no caso, no sentido de aumentar, e que seja diminuído a pena em seu patamar máximo. E também requer a expedição de alvará de soltura, de acordo com os termos da lei. Então, considerando que se trata de réu primário, uma pessoa que tem filho, uma pessoa que tem esposo, uma pessoa que tem emprego fixo, então um cidadão sujeito de direitos, como aqui nós todos somos, e que deseja se fazer do que a justiça determina, do que a lei, a jurisprudência e a ciência regra do tribunal. Então, essas são as palavras da defesa que pede e espera deferimento. Doutor presidente, eu gostaria só, regimentalmente, a doutora Hélida falou tanto do mérito, mas aqui tem uma preliminar que Vossa Excelência suscita e não tratou nadinha. Vossa Excelência vai sustentar se é preliminar ou não? Seria a preliminar da rejeição da denúncia, doutor? Sim, da nulidade do processo. Sim, eu sustentei ela no início, sim, mas aqui eu reitero novamente. Eu sustentei ela falando que, inclusive, eu debati isso no primeiro momento, que foi feito na resposta à acusação, quando eu declarei de fato que o meu cliente ele ficou preso por 2 meses e não foi feita defesa prévia. E quando eu já entrei no processo, ele já estava há 2 meses preso. E eu fiz esse pedido, esse requerimento na própria resposta à acusação. Então, se eu fiz na resposta à acusação, ele não precluiu. Não, mas você tem que reiterar aqui em segundo grau. Eu reiterei no início. Presidente, eu agradeço. Eu reitero presidente. novamente, se não me fiz claro o suficiente, tá? Eu peço excusas aos demais e aqui reitero novamente para que seja reanalisada essa pauta, na pauta. Tudo bem? Tá, Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço a oportunidade. Presidente Joaquim, com a palavra. Não, o doutor Teodoro, presidente. Ele já falou. Agora, eu pedi. Doutor Teodoro, confirma o parecer? Confirma, Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Eminentes pares, eminente procurador, ilustre advogada. Presidente, eu fiz questão de ressaltar a ilustre advogada, esta preliminar, porque, veja, a ilustre advogada, ela, de forma muito enfática, ela traz à baila o mérito da questão. E vejamos, aqui, e o eminente desembargador Samuel deve ter oportunidade de verificar, que na preliminar, e quando a preliminar é acolhida, não se adentra ao mérito. Vejamos, traz circunstâncias que, veja, a Lei 11.719, doutor Teodoro, que é de 2009, ao alterar a nossa Lei Processual Penal, ela introduziu algo, presidente, que nos causa até espécie.
se nós analisarmos, nós temos os dois tipos de recebimento da denúncia. Um, no primeiro momento, que é a correlação aos requisitos, e no segundo, que é a correlação à resposta, onde o ilustre advogado ou a ilustre advogada pode trazer tudo à baila. Questões pertinentes do 395, 396, 397A e do 397, que se refere à absolvição sumária, extinção de punibilidade e assim por diante. Ou seja, é matéria de direito, que até então não se fazia. Antigamente havia apenas um requerimento onde se arrolava testemunhas e deixava para a fase instrutória. Com esta inovação, e eis aqui a questão, é que neste caso, presidente, a ilustre advogada, ela suscita exatamente de que o eminente magistrado, no primeiro momento, recebe a denúncia com base no 41. E, após a resposta, ele reitera o mesmo despacho sem sequer manifestar uma única linha com relação à matéria de fato e de direito trazida, suscitada, qual seja que havia nulidade, que a absolvição, esses fatos que Vossa Excelência adentra no mérito. E é neste caso, então, presidente, eu estou acatando esta preliminar, porque entende aqui eu estou juntando jurisprudência do ministro Schetti, do ministro Benedito, Nem precisa. do Neto Cordeiro, nesse sentido, presidente, de que realmente o juiz ele não deve, de forma percussiente, adentrar quanto ao mérito, mas ele tem que se manifestar para saber aquelas preliminares que foram trazidas quando o recebimento da denúncia, sob pena de nulidade. E, neste aspecto, eu estou aqui acatando e determinando a expedição de alvará, mas com as condições, inclusive, de monitoração eletrônica, nesse caso, já está preso há 1 ano e 3 meses, e verifico de que, e os demais, eu entendo prejudicados, porque acatada está preliminar. É como voto, presidente. Eminentes pares, olha, o presente processo exala uma ilegalidade capaz de ser sentida a 60 quilômetros de distância. Tudo que pode se falar de nulidade aí aconteceu. Aí o presidente Joaquim, o que é que fez? Puxou o principal, deu logo a cacetada e deixou o resto para trás, que não vale mais nada. Desembargador, ainda posso me manifestar? Pode, pode. Posso adequar ao brilhante decisão do desembargador Joaquim e de Vossa Excelência. Posso adequar o meu. Pois é, isso aí é um negócio inaceitável em direito Eu já penal. acompanho o Todos desembargador. meus parabéns pela defesa, né? O desembargador Joaquim simplificou logo tudo, porque a coisa é gritante, e eu estou se lhe acompanhando em gênero, número e grau. Desembargador Samuel, como vota? Eu acompanho, sim. Ah, Examinei esse processo. De fato, tem muitas filigranas que, de fato, nos levam à conclusão de que não houve um exame, uma análise atenta, cuidadosa do processo ainda no juízo de base. por unanimidade e de acordo com o parecer ministerial, deram provimento ao recurso. O terceiro da pauta, doutora Adriana, tem sustentação oral? Tem, Excelência. Tem. Então, é desembargador Samuel. Desembargador Samuel, Vossa Excelência está com a palavra, inclusive para apregoar o processo. Muito bem. Doutores, perdoe a intromissão, mas como é a minha primeira sustentação, eu vou... No caso, já está encerrado aqui a minha pauta, está tudo ok? Sim. Ah, sim. Eu gostaria só de saber se é possível fazer um pedido de reconsideração, não abusando da boa vontade de vocês. Não precisa nada. A senhora ganhou a parada, hein? Não quanto à questão da tornozeleira de monitoramento Não, eletrônico. isso aí, nós damos aqui, o desembargador Zé Joaquim deu as cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico. Mas isso aí, a senhora depois pode rever com o relator, se tira, se não tira, o aumento agora, em princípio, foi dado e pronto. Tá, eu agradeço muito, tá, a todos vocês que fazem presentes e dizer que foi um grande prazer estar com vocês
e que será memorável por muito tempo isso aqui. Doutora, como a senhora está fazendo a primeira vez, é sempre Vossas Excelências, tá bem? O Tá bom, tratamento. Tá bom. muito obrigada, tá? Foi de grande valia o Tá bem. ensinamento de hoje. Tá, um bom dia. Agradeço a todos, desejo um bom dia, um bom trabalho. Parabéns, doutora Experimental. Helena. Tchau, Bom tchau. trabalho, bem, Tchau. bem desenvolvido. Parabéns. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Senhor presidente, passo a anunciar o processo, apelação criminal número 0010970/47, primeiro apelante Roberto Apel, advogados Danilo Bonfim Soares e Agnaldo Coelho, segundo apelante Marco André Campos da Silva, advogado Luciano Cunha Rodrigues, apelado Ministério Público Estadual e o promotor doutor Marcos Valentim Pinheiro Paixão. Eu passo ao relatório. Trata-se de apelações criminais contra a sentença penal condenatória proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de São Luís. No processo em questão, o Ministério Público moveu ação contra 7 réus acusados de práticas ilícitas em contratação com o Detran Maranhão. A sentença acolheu parcialmente a denúncia e absolveu todos os acusados da imputação do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.613/98, condenando apenas os apelantes Marco André Campos da Silva e Roberto Apel pelo crime tipificado no artigo 337-E do Código Penal, combinado com os artigos 29, caput e 30, também do Código Penal, com penas fixadas em 3 anos e 3 meses de detenção, 53 dias multa, cada dia multa no valor de 1/30 de salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida a prisão em regime inicial aberto, convertida em 2 restritivas de direito. Na apelação, a defesa de Marco André Campos da Silva pleiteia a absolvição, alegando que não houve contratação fora das hipóteses previstas em lei e que todo o processo de contratação fora realizado dentro da legalidade, tratando-se de um convênio acompanhado pelos órgãos fiscalizadores que confirmaram a regularidade do feito. A defesa argumenta que não houve prejuízo à administração pública, que o convênio vigorou por anos mediante o TAC firmado junto ao Ministério Público Estadual e que Marco André Campos da Silva não participou diretamente ou indiretamente da contratação das empresas UTSCH e L-Cinta. E já nas razões de apelação da parte de Roberto Apel, é que a absolvição com base na atipicidade delitiva decorrente do agórice de crime na ausência manifesta de dolo ou na comprovação da inocorrência de ilegalidade ou ausência de provas, isso com fundamento nos artigos 386, incisos 3 e 7 do Código de Processo Penal. Alternativamente, solicita o afastamento da circunstância judicial desfavorável das consequências do crime. A defesa narra ainda que a empresa, o TSCH Brasil, de responsabilidade do apelante, foi contratada para fornecer matéria-prima e maquinário à PAC sem manter qualquer tipo de relação com o Detran. Ou seja, o contrato foi celebrado entre 2 pessoas jurídicas de direito privado, sem qualquer participação do Detran. O juízo sentenciante escora a materialidade delitiva do fato de que a modalidade de delegação de serviços
que deveria ser empregada pelo Departamento de Trânsito seria o credenciamento, não a partir da celebração do convênio número 03/2013, firmado entre o DETRAN e a APAC. No entanto, o referido convênio passou pelo escrutínio dos órgãos competentes e possuía total respaldo para tal. As contrarrazões ministeriais pugnam pelo improvimento do recurso e pela modificação da sentença apenas no sentido de excluir a agravante da reincidência do cálculo da pena, pelo equívoco do sentenciante ao utilizar a condenação transitada em julgado por crime posterior ao praticado nos autos em questão. Parecer da lavra da Procuradora de Justiça, doutora Domingas de Jesus Frois, opina pelo conhecimento e provimento das apelações criminais interpostas para que seja modificada essa decisão a fim de absolver os apelantes Marco André Campos da Silva e Roberto Apel pelo crime cometido no artigo 89 da Lei 866/93, ante a ausência de demonstração do dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário. É o relatório, senhor presidente. Presidente, Adriano, está me ouvindo, presidente? O áudio está fechado, Vossa Excelência. Pronto, presidente, abriu. Obrigado. Eu agora estou no computador já. Obrigado. Doutor Danilo Bonfim, Vossa Excelência tem direito, por lei, a 15 minutos. Eu vou lhe dar 10. Se precisar, eu lhe dou os 5 depois. Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Acho que não vamos precisar de tudo isso, não. Excelentíssimo senhor, desembargador presidente, desembargador relator, desembargador Joaquim, que compõe também essa egrégia Primeira Câmara Criminal, ao doutor procurador, que nos acompanha, o doutor Teodoro, está sentada, que brilhantemente, no julgamento anterior, já mostrou que está adstrito ao conhecimento e aplicação do melhor direito, mudando seu voto a partir do seu parecer, a partir do voto do desembargador relator. Isso é muito honrado, como diz o ministro Ribeiro Dantas, né? O compromisso é com o direito, é com a verdade. Então, senhores desembargadores, como já bem relatado pelo eminente relator, trata-se de apelação em que represento aqui Roberto Apel. Roberto Apel é o executivo representante da UTH. Essa UTCH pronuncia UTH do Brasil. É uma empresa alemã que tem no mundo inteiro e tem aqui também no Brasil. Pois bem, ele presta um serviço de fornecimento de blanks, que é aquele material para se fazer a placa de veículo. E a partir do Mercosul, esses blanks, a única empresa credenciada ou apta a fornecer esses blanks no Brasil é essa empresa alemã, UTH, do Brasil. Pois bem, o que aconteceu? Somos todos conhecedores da celeuma que há, dessa dificuldade que há de implantação de placas a partir do Mercosul, e no estado do Maranhão não é diferente. Então, havia diversas pessoas credenciadas que faziam essa placa não havia rastreio, e o Poder Judiciário do estado do Maranhão com o Poder Executivo se uniram para tentar resolver essa celeuma. Pois bem, e a partir de então foi criado um convênio entre a APAC, que é a Associação dos Presos, presidida por Dom Xavier, e o DETRAN. Então, um convênio, excelências, entre a APAC e DETRAN para o fornecimento de blanks e com o objetivo também de ressocializar, colocar os presos para trabalhar. Ponto. Este é o contrato público entre DETRAN e APAC. E aí entraram em contrato com a UTH do Brasil para que a UTH fornecesse este material.
que seriam os blanks. E foi feito consulta, primeiro, na assessoria jurídica do Detran, e disse que o convênio é a figura apropriada. Depois foi feito o Procuradoria-Geral do Estado ofertou o parecer pela viabilidade do convênio. O convênio é que é a forma correta, o convênio é que está tudo certo, pode ser feito o convênio. O cidadão ingressou com ação popular, questionando este convênio. O Poder Judiciário do Estado do Maranhão disse na ação popular que está certo, o convênio, é para ser feito. A testemunha, Antônio Rafael, que foi testemunha neste processo, antes não era testemunha porque, obviamente, não havia processo, mas testemunha Antônio Rafael fez uma representação no Ministério Público Estadual do Maranhão, dizendo, olha, a ilegalidade neste contrato entre a APAC e o Detran. O que o Ministério Público fez? Entendeu que não havia, arquivou essa representação. Essa representação, esse arquivamento foi referendado pelo Conselho Superior do Ministério Público também, Excelência. Então, a base legal que nós temos toda é essa. Todos esses pareceres, todas essas situações favorável ao convênio entre a APAC e Detran. Pois bem, mas antes disso, Excelência, é importante a gente falar da despenalização das condutas imputadas ao apelante, em especial ao antigo artigo 89 da Lei 8.666, que foi modificado recentemente pela Lei 14.113, de 2021. E por que, Excelência? É que a gente diz que houve uma despenalização dessa conduta. Porque o 89 dizia o seguinte: dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. A gente sabe, sim, somos conhecedores de que houve uma continuidade típico-normativa. Entretanto, só em relação a esta primeira parte. A segunda parte que diz ou deixar de observar as formalidades legais pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Então, essa parte final não existe mais no 337, salvo engano. 337E, salvo engano. Isso, 337E, Excelência, o novo artigo. Então, essa parte final de ou deixar de observar as formalidades legais de dispensa à licitação não houve na nova legislação, não foi mantida. E vamos ver o que diz o Ministério Público. Abre aspas, com relação à conduta de Roberto. Por sua vez, o representante da UT do Brasil, Roberto A., incidiu nos crimes mencionados acima, ao firmar o contrato de prestação de serviço, violando normas de credenciamento. Ou seja, justamente a segunda parte do caput do artigo 89, Excelência, de deixar de observar as formalidades, como dito pelo Ministério Público, em outras palavras, violando normas de credenciamento e imposições do Estado dos contratos públicos, obtendo ganhos elevados em prejuízo a terceiro. Pelo contrário, Excelência, não houve ganho elevado, assim como já foi absolvido das imputações, da absurda imputação de lavagem de dinheiro, que era uma imputação que não tinha... todas as notas foram emitidas, o dinheiro entrou por um lugar, saiu por um lugar, foi emitida a nota. Quem geriu o dinheiro inteiro, Excelências, é a APAC. Quem fazia os repasses, tanto os pagamentos dos blancos efetivamente entregues para a UT do Brasil, quanto o percentual de 5% para o Detran. Então, quem gerenciava isso tudo era a APAC. E perceba, Excelências, ninguém da APAC foi denunciado. Olha que absurdo. Como disse o desembargador Baime no julgamento anterior, isso é 60 quilômetros de distância, a gente a gente sente o cheiro de coisa errada. Está errada. Se um convênio foi firmado entre a APAC e o Detran, e só o pessoal do Detran, só o diretor do Detran foi denunciado, ninguém da APAC foi denunciado, está errado. Porque se houve um erro, foi entre a APAC e o Detran, não foi entre a UT do Brasil aqui
que um terceiro vendendo blanco e papá, que isso não pode ser considerado crime, excelência. Isso é um verdadeiro absurdo a gente chegar a essa conclusão. Quando eu vi essa ação penal, a doutora Oriana, na instrução, bem disse isso. Eu disse, meu Deus, que absurdo é esse? Está gravado nas sessões das audiências que teve, longas audiências que nós tivemos nesse processo, e diz que cadê a violação das normas de credenciamento? Não houve nenhum, ainda mais por parte de Roberto. Então, excelências, não havendo essa repetição dessa segunda parte pela Lei 11.343, não há como se criminalizar a conduta, suposta conduta praticada por Roberto. Então, com essas considerações, entendendo mesmo, como já dito, que houve a continuidade norma típica, só da primeira parte, não havendo da segunda, a conduta é atípica. Pois bem, excelência, voltamos para a atipicidade da conduta com relação à ausência de efetivo prejuízo e de dolo específico. E aí, já relatei aos senhores que foi feito diversos, ao parecer do assessoria jurídica do DETRAN, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, a ação popular proposta e referendando que estava certo, a representação, lá antes do oferecimento da denúncia, a representação de uma testemunha, uma pessoa que virou testemunha no Ministério Público, essa representação foi arquivada, o Conselho Superior do Ministério Público referendou esse arquivamento. E por que referendou esse arquivamento? Como bem disse o ministro Fux, ao julgar o inquérito 2482, excelência, é clássico, eu vou pedir aqui, venha para ler esse trecho. Dizia o ministro, ora, quem consulta se pode fazer algo não tem vontade de praticar o ilícito. E o que é pior, quem consulta e recebe uma resposta de um órgão jurídico, que não foi só um, excelência, foram 2 órgãos jurídicos, aí o arquivamento da ação popular e o arquivamento da representação, possui resposta de um órgão jurídico, no sentido de que a licitação é inexigível, evidentemente que não tem manifestação voltada à prática de um ilícito. E mais à frente completa o ministro, que é o caso idêntico. Ora, um executivo sem formação jurídica, que confia no parecer da consultoria no sentido da inexigibilidade de licitação, no meu modo de ver, e aí eu concordo com o eminente ministro Fux, efetivamente não pretende cometer um ilícito. Ora, excelências, é absurdo. O senhor Roberto Apio esteve em reunião no Palácio do Executivo, na presença, como disse a testemunha Quércio Rabelo, na presença, inclusive, do desembargador José Ribamar Foz Sobrinho, desta casa, excelência. Então, havia governador, estavam toda a cúpula lá. E agora quer se imputar uma conduta criminosa, sendo que não houve sequer prejuízo. Pelo contrário, todas as testemunhas foram firmes em dizer que o convênio foi que trouxe um respiro ao DETRAN, porque o convênio era repassado ao DETRAN 5%. E da forma como estava, com os estampadores autônomos, o DETRAN não recebia nada. O DETRAN não recebia nada. E aí sim, o DETRAN passou a receber os 5%. E houve questionamento se foi 5%, se os 5% realmente foi repassado, excelência? Não houve. Porque foi repassado os 5%, o que era cabido ao DETRAN. Então, dessa forma, ainda considerando o TAC que foi realizado, então, é difícil de se chegar a uma conclusão de cometimento de crime por parte de Roberto. Difícil, é quase impossível. É fazer uma ginástica jurídica muito grande, excelência. Não se pode. Então, não havia nem o dolo específico de fraudar e nem... Nos seus 15 minutos, só restam 2h40.
Muito bem, Excelência, estou terminando e peço já as escusas. Então, Excelências, considerando a ausência de prejuízo, que o convênio foi firmado, foi entre a APAC e o DETRAN, que Roberto só forneceu a matéria-prima e os equipamentos, e que essa matéria-prima foi efetivamente fornecida e os equipamentos também, todos os objetivos do convênio foram atingidos, a ressocialização, o angariamento de dinheiro pelo DETRAN, pelos 5%. Com essas considerações, Excelência, e já me finalizando, a defesa requer que seja dado provimento ao recurso nos termos da manifestação também ministerial do Ministério Público, que se manifestou pela absolvição dos recorrentes. Nessa situação, a par de tudo que foi dito e pedindo as escusas pelo o adiantado do tempo, achei que ia até ser um pouco menos, Excelência, mas a defesa manifesta e reitera o pedido de absolvição, a sustentação. Doutor Teodoro, Vossa Excelência concorda com o parecer ou quer discordar de alguma coisa? Mantém integralmente, Excelência. Parecer pela absolvição. Desembargador Samuel, com a palavra. Bem, senhor presidente, desembargador Joaquim, meu amigo doutor Teodoro, eu vou ser resumido no voto e passo a fazer a leitura dele. A sentença de primeira instância foi clara ao afirmar que a conduta dos apelantes era típica do artigo 337 do Código Penal, o que é incontestável, e entendo que as alegações dos recorrentes são suficientes para reformá-la. Há uma porque é necessário comprovar o dolo específico, causar danos ao erário e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, para, de fato, configurar o crime previsto no artigo 89 da Lei número 866/93, e que agora está inserido ou disposto no artigo 337 do Código Penal. Esse artigo diz: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. A pena aqui 4 anos de reclusão, a 8, e multas. Além disso, se o objeto do convênio for de interesse público, puder ser realizado por diversos interessados, o processo de seleção de empresas deve ser realizado para evitar a escolha de entidades conveniadas que atendam aos interesses subjetivos do gestor público. Sendo assim, não é necessário deflagrar procedimento licitatório para convênios celebrados entre órgãos públicos, pois cada ente será responsável pelas ações na sua área de atuação. E, além disso, senhor presidente, senhor desembargador, não há prova de dolo ou danos ao erário por parte dos réus. Para que se configure o crime de dispensa de licitação, é necessário haver a presença de dolo específico, de modo a causar danos ao erário e efetivo prejuízo à administração pública. Essas irregularidades pontuais não devem ser criminalizadas se não representam uma ofensa consistente ao procedimento licitatório. É o que, inclusive, foi feito aí na sustentação por parte do doutor Danilo, isso observamos atentamente. O intento do legislador não é punir gestores públicos despreparados, incapazes ou desleixados, mas sim os desonestos que atuam com a intenção de causar danos ou obter vantagens indevidas.
Portanto, como não há dolo específico de causar dano ao erário e nem caracterização do efetivo prejuízo, não há crime a ser imputado aos réus. Então, ante ao exposto e considerando os termos do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, conheço e dou provimento ao recurso sob exame para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a denúncia formulada contra os apelantes Marco André Campos da Silva e Roberto Apel, no sentido de absolvê-los da imputação da prática do crime previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93, agora tipificado no artigo 337-E do Código Penal, isso fazendo nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente, senhor desembargador Joaquim. Presidente Samuel, presidente Joaquim. Agradeço, presidente. Presidente, eu vejo que, no caso subexame, que a matéria que se trata aqui é de que haveria aqui o crime do 89, dispensar ou declarar inexigibilidade. O ilustre advogado, ao se manifestar, ele faz a referência a um convênio entre a PAC e o DETRAN. A PAC é exatamente aquele instrumento que nós temos hoje de ressocialização de presos. Uma associação foi criada em Minas Gerais, em São Paulo, e depois nós trouxemos aqui para o Maranhão. E eu tive a oportunidade, presidente, de, juntamente com o nosso atual presidente, o eminente desembargador Paulo Welter, e o eminente desembargador Lourival Cerejo, irmos ao estado de Minas Gerais e conhecermos de perto este instituto, que realmente ele é muito importante. E aqui trouxemos para o Maranhão, onde implantado já em vários estados, a começar por Pedreiras, em vários municípios, a começar por Pedreiras. E vejamos, o 337, a gente fala hoje muito com relação à não mais existência do artigo 89. Ocorre que hoje nós temos um elemento anímico, que é o dolo, específico que até então as decisões do STJ não faziam referência. Bastava que houvesse aqui o crime, sem que esse elemento anímico fosse dolo ou culpa. E na culpa não existia, então ele tinha que ser exatamente hoje doloso. Como foi dito aqui pelo ilustre advogado, de que não houve a participação, e aqui seria necessário, de um aditamento na denúncia, inclusive para trazer ou do DETRAN ou o pessoal também da PAC, se copartícipe do crime. O artigo 29 fala no concurso de pessoas. Então, diante desses fatos, presidente, eu não vislumbrei, a priori, essa participação dos horas apelantes, o Roberto e o Marco André, na prática deste crime. Então, o eminente relator, aqui é um crime que não tem revisão, é penado com detenção, de forma bastante minudente, trouxe aqui os fatos, eu vou acompanhá-lo, presidente. Eu não tenho dúvida em acompanhar o desembargador Samuel pela absolvição, até porque é aquele caso que agora o crime com entes públicos exige a presença do dolo e exige também prejuízo ao erário. Não comportante nenhuma dessas situações, só me resta, pois, sem qualquer dúvida ou qualquer receio, em acompanhar integralmente o voto do eminente desembargador Samuel, notadamente o parecer ministerial, que é o dono da ação, né? Portanto, é o meu entendimento. Restou, presidente Joaquim, o meu, que é o primeiro e que termina sendo o último, né? Porque Vossa Excelência não tem sustentação. Quem ri por último ri melhor, desembargador Bueno? Oba! Quem ri por último ri melhor? Às vezes, às vezes. Pois bem, eu anuncio o processo, o habeas corpus, de número 080-8751-84-2023. Pacientes Tatiana Silva Pereira e Lucas Lima Brito. Luciano. Não havendo sustentação, o impetrado é o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Açailândia. Na relatoria estamos nós e na procuradoria, doutora Domingas Jesus Flores Gomes.
de uma simplicidade indiscutível aqui. O paciente e o réu, o que acontece? Eles cometeram um crime de furto. Bem. E a empresa vítima do furto resolveu entrar com uma queixa-crime e o juiz indeferiu. Indeferiu por quê? Indeferiu porque se tratava de crime de ação pública, né? E não podia ser uma queixa-crime. E agora que já se sabe até que o Ministério Público já cumpriu o seu dever e ofereceu a denúncia. Daí porque, de acordo com o parecer ministerial, ordem denegada. Compõe, presidente. Acompanhe, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, né, presidente Joaquim? Só resta aqui pedir a todos nós muita saúde, né? Vida longa, né? E paciência. Exatamente. Deus no comando de tudo. Fique com Deus. Grande abraço. Não, Doutor Teodoro, Deus, embargador doutor Samuel, Teodoro, embargador um Baina, abraço. doutora Saúde e paz. Adriana, fiquem com Deus. Obrigado.